Capítulo 21. O desafio. Eu vou lidar com ele sozinho. Uma voz alta foi ouvida vindo da esquerda. Todos se viraram para o lado para encarar a pessoa que acabara de chegar. Gustave, que estava caminhando antes, ouviu a voz e sentiu que soava familiar. Ele parou e se virou para olhar para os alunos espectadores que se afastavam para que um aluno do sexo masculino passasse pelo meio deles. Gustave reconheceu o rosto do macho volumoso de pele morena que se aproximava. Ele era um grande. Menos meu Deus, não é o Paul Miguel. Menos é ele. Mas eu não vejo bem e eu em qualquer lugar por aí. Alguns dos alunos exclamaram enquanto Paul caminhava em direção a Gustavo. Ah, é você. Não tenho tempo a perder com alguém que já derrotei. Gustavo declarou e se virou para continuar andando. Seu bastardo, onde você pensa que está indo? Vou me certificar de esmagá-lo aqui e recuperar meu orgulho. Paul exclamou com um olhar de raiva enquanto aumentava sua velocidade de caminhada. Talvez você devesse chamar os dois restantes para acompanhá-lo antes de se aproximar de mim. Gustave disse enquanto continuava andando. Desta vez não será como a última, lixo. Não importa quais drogas você use, ainda será uma perda para você, estou mandando você para o hospital desta vez. Paul afirmou ferozmente. Gustavo virou-se neste ponto para olhar para Paul. Essa confiança é porque. Gustavo examinou Paul da cabeça aos pés enquanto ele falava. Desta vez vou mostrar a toda a escola que o lixo só pode permanecer como lixo. Paul acrescentou quando de repente correu em direção a Gustavo. A explosão explosiva de velocidade chocou muito Gustavo porque Paul não era tão rápido quanto isso em sua batalha anterior. Gustavo reagiu rapidamente desviando para a direita para desviar de Paul. Paul quase fez contato com ele devido à rapidez, mas ele conseguiu se esquivar mesmo assim. Parece que ele conseguiu canalizar sua linhagem através do quarto ponto. Isso significa que ele agora é um mestiço classificado Julo. Gustavo analisou com um olhar ligeiramente surpreso. Foi daí que veio a confiança de Paulo. Ele, eu e Ben-Hal ficaram longe da escola desde o incidente do refeitório. Eles temiam vir para a escola desde que Gustavo fez sua reputação ir pelo ralo. Eles não suportariam imaginar o tipo de provação embaraçosa pela qual terão que passar com os alunos apontando para eles e rindo enquanto também zombavam deles pelas costas. O trio vinha treinando diligentemente e tentando canalizar sua energia além do quarto ponto para que pudessem voltar e lidar com ele. Quando um mestiço finalmente consegue se tornar um julo classificado, a força do dito mestiço junto com suas habilidades aumentará. Os três acreditavam que, quando chegassem a esse posto, teriam força para derrotar 10 de Gustave, mesmo que ele estivesse usando drogas de aprimoramento. Paul foi o primeiro a conseguir isso, e foi por isso que ele estava na escola hoje. Não corra, bastardo. Lute. Paul disse enquanto corria em direção a Gustave mais uma vez. Gustave conseguiu desviar para o lado mais uma vez, desviando-se de Paul por alguns centímetros. Suas velocidades eram quase as mesmas. A velocidade normal de Gustave era apenas um pouco maior que a de Paul. Por mais que eu adoraria ter uma chance, não posso entrar em nenhuma briga até depois da minha punição, então você deve parar de se envergonhar antes de acabar como esses macacos. Gustavo nem precisou apontar antes que todos entendessem a quem ele estava se referindo. Os rostos dos 7 que tentaram atacá-lo antes queimaram de vergonha e angústia. Seu bastardo, você só quer se esquivar da surra. Eu não vou deixar. Paul afirmou e saiu correndo mais uma vez. Não é como se você pudesse me pegar de qualquer maneira, Gustavo desviou para o lado. Ainda não ativei minha linhagem. Quando eu fizer isso, você vai se arrepender. Paulo afirmou. E eu ainda não ativei meu traço. Quando eu fizer isso, você nunca será capaz de me tocar, Gustavo disse internamente, mas então ele se lembrou de algo. A última vez que houve uma missão oculta quando eu briguei com aqueles três. E se o sistema emitiu outra? Gustavo ponderou enquanto se lembrava do último encontro. Espere. Paul de repente ouviu Gustavo falar depois de parar seus passos. Paul não sabia por quê, mas decidiu esperar exatamente como Gustavo havia exigido. Você quer se redimir, então eu vou lutar com você, mas não aqui, Gustavo decidiu se comprometer. Vamos lutar fora da escola depois que eu terminar meu trabalho de hoje, propôs Gustavo. "O- Por que eu iria querer lutar com você lá fora? Eu quero te esmagar bem na frente de todos. Paulo tinha um olhar de forte desacordo enquanto falava com ódio. É óbvio que você só quer me bater agora porque não posso revidar. É assim que você vai recuperar sua dignidade. Espancando uma pessoa que não pode revidar. Gustavo enfatizou com um olhar de decepção. Paul quis replicar quando ouviu as vozes dos alunos ao redor deles falando. Ele nem quer duelar em condições adequadas. Agora ele quer lutar contra o lixo quando o lixo não puder revidar devido à punição escolar. Os alunos lhe lançaram olhares desapontados enquanto murmuravam entre si. Paul tinha um olhar envergonhado ao ouvir suas declarações. Gustavo decidiu jogar dessa maneira para que pudesse enfiar na mente de todos que, se eles lutassem aqui, ele não reagiria, o que significaria uma vitória fácil para Paul.
A vitória de Paul seria vergonhosa, pois seria aclamada por vencer sem Gustavo lutar. Normalmente, Paul não daria a mínima, mas ele estava tentando reconquistar sua dignidade e esta não seria a melhor maneira de fazer isso. Tudo bem, podemos lutar fora das dependências da escola. Nossa batalha será gravada e carregada na rede para todos verem, mas como posso ter certeza de que você aparecerá? Pelo que sei, você pode simplesmente virar as costas e corra depois de terminar seu trabalho de hoje. Paul concordou, mas não estava muito confiante de que Gustavo apareceria. Eu vou aparecer. Gustavo disse com confiança. Mesmo se eu não fizer isso, você pode voltar amanhã para me bater dentro da escola, acrescentou Gustavo. Paul semicerrou os olhos enquanto encarava Gustavo com desconfiança. Local de construção do grupo Bolé 7. Paul falou enquanto se virava para ir embora. Me encontre no último andar às 6 da tarde. Acrescentou Paulo. Paul decidiu se comprometer porque se Gustavo decidisse não aparecer depois que seu trabalho terminasse, ele não teria nenhuma desculpa para dar no dia seguinte se Paul decidisse vir incomodá-lo novamente. Se Gustavo decidisse dar a mesma desculpa depois de não aparecer, Paul poderia decidir não ouvir e apenas espancá-lo, independentemente de ele revidar ou não. Gustavo olhou para Paul, que caminhava na direção oposta. Espero que os três estejam lá juntos. Será mais fácil para mim levar adiante meus planos. Depois que esses pensamentos terminaram de passar pela mente de Gustave, ele se virou para começar a seguir em direção ao seu destino inicial. A multidão se dispersou tagarelando enquanto discutiam como seria a luta. Muitos deles especularam que Gustavo usaria todas as drogas que havia usado antes para a batalha, mas quando se lembraram do olhar confiante no rosto de Paul, imaginaram que ele tinha algo na manga. Capítulo 22, Canteiro de Obras do Grupo Bolé 7. Gustavo havia saído de cena há alguns minutos, pegou o equipamento de limpeza na sala de limpeza e estava indo em direção a uma das instalações esportivas para mestiços. Hoje ele tinha cerca de 7 locais diferentes para limpar antes de terminar o dia. Ele também queria devolver os livros de história que emprestou no outro dia em nome da senhorita Aimee para verificar se eram outros volumes. Ele calculou que seria tarde da noite antes de terminar as atividades do dia. Gustavo não usou travenção, pois os alunos ainda estavam por toda parte. Das tinha aumentado tanto em poder agora que, se fosse visto usando, eles pensariam que ele havia despertado outra linhagem, então ele decidiu mantê-lo em segredo por enquanto. Sua velocidade normal era rápida o suficiente para causar pequenas rajadas de vento ao seu redor. Mesmo com o grande equipamento de limpeza na mão, ele continuou correndo. 2 horas depois, Gustavo havia limpado 6 dos 7 lugares e agora se dirigia para o sétimo. Ele teve arrepios ao pensar no prédio para o qual estava se dirigindo. Professores Bloco C. Este era o mesmo lugar que ele limpou no outro dia e também o mesmo lugar onde ficava o escritório da senhorita Aimee. Espero que ela não descubra sobre os livros. Essa era a linha de pensamento de Gustavo quando ele chegou em frente ao familiar prédio de 2 andares de cor creme. Ele entrou imediatamente para começar seu trabalho. Ele propositadamente escolheu este como o último lugar para visitar, esperando que ele não entrasse em contato com a senhorita Aimee. Ele queria evitá-la totalmente. Gustavo começou de baixo, como de costume, visitando o escritório de cada professor, um após o outro, e realizando o dever de limpeza. Gustavo levou apenas mais 30 minutos para terminar de limpar todos os escritórios do prédio, exceto o da senhorita Aimee. Ele estava atualmente no corredor que levava ao escritório dela. Ele tinha acabado de limpar a sala da professora que ficava ao lado dela. Ele virou à esquerda para olhar na posição da porta do escritório da senhorita Aimee por alguns segundos antes de se virar para sair. Ela provavelmente foi para casa, mas caso ela esteja por perto, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Gustavo teve esses pensamentos enquanto acelerava o passo e deixava o prédio pelas escadas que ele já estava acostumado. Ao sair do prédio, Gustavo começou a correr em direção à sala de limpeza para deixar o equipamento de limpeza. O que ele não sabia era que dentro do prédio dos professores no bloco C, um par de lindos olhos com pupilas azuis olhavam para sua figura partindo das persianas posicionadas na parede. Vários minutos depois, Gustavo largou o equipamento e estava pronto para sair. Ele disparou pelo terreno da escola com sua velocidade regular em direção à entrada principal da escola. Já é hora de eu finalmente tentar isso. Esta era a linha de pensamento de Gustavo quando ele deixou as dependências da escola. Já passava das 6 da tarde nessa hora. O prédio que Gustavo e Paul deveriam encontrar estava localizado a cerca de 11 quilômetros a sudeste da escola no mapa da cidade. Gustavo só teve que entrar em um círculo de teletransporte e viajar por mais 5 minutos a pé antes de chegar lá. Ficava entre uma área de classe empresarial e uma área residencial da cidade. O que apareceu na linha de visão de Gustavo quando ele chegou lá foram prédios altos e baixos. O local que escolheram para a batalha era um canteiro de obras abandonado há algum tempo. Os prédios dentro das instalações estavam todos incompletos. Eles não foram construídos com acabamento. Havia pequenas cercas elétricas em forma de linhas azuis barricando todo o entorno. Essas linhas azuis tinham cerca de 2 metros de altura.
Se uma pessoa entrasse em contato com ele, seria eletrocutada e ficaria paralisada por cerca de 3 horas. Além disso, os policiais seriam alertados, o que significa que a pessoa seria pega. Gustav caminhou em direção ao fundo do canteiro de obras. Ele queria entrar por aquele lado para não ser visto. Gustavo olhou ao seu redor, verificando adequadamente as pessoas dentro da área. Felizmente para Gustav, esta área era pouco povoada. Depois de mais alguns segundos, ele se agachou um pouco antes de pular. Tou. Ele saltou mais de 3 metros no ar cruzando as cercas das linhas azuis. Plô. Ele pousou dentro das instalações da construção e começou a caminhar em direção ao prédio incompleto mais próximo. Havia cerca de 5 edifícios incompletos altos posicionados próximos um do outro. O prédio do meio era o mais alto, pelo que parecia tinha cerca de 100 andares e era tão largo quanto uma rua inteira. Só Deus sabe o que eles estavam tentando construir, mas era bem grande. Materiais de construção podiam ser vistos dentro das instalações com algumas máquinas desconhecidas espalhadas por todo lugar. A maioria deles tinha aparência humanoide. Enquanto Gustavo caminhava em direção ao prédio no meio, ele podia ver uma silhueta à distância, muito perto do prédio incompleto no meio. Em uma inspeção mais próxima, eles eram na verdade 3 silhuetas. Gustavo podia ver um Bill, o Miguel e Ben ao lado a lado. Como de costume, eu estava parado no meio com sua atitude altiva de sempre. Ele viu Gustavo se aproximando e olhou para ele com ódio. Parece que ele está bem de saúde. Então o motivo de ele ter ficado fora da escola todo esse tempo foi por causa da humilhação. Gustavo chegou a essa conclusão. Ele agora entendia que esses 3 eram um bando de hipócritas. Eles o humilharam durante toda a sua vida, mas tinham medo de serem humilhados. Ele fez uma promessa em seu coração de puni-los hoje. Da última vez ele foi tolerante, mas desta vez ele entendeu que esse tipo de pessoa nunca aprendeu a lição. Tenho que ter cuidado, não há ninguém nas redondezas. Quem sabe o que eles planejaram? Gustavo tinha um olhar resoluto ao chegar antes deles. Estamos fazendo isso aqui? Ele perguntou com um tom frio. Eu odeio o tom de confiança que esse bastardo usa quando fala, e olhou para Gustavo com um olhar cheio de ódio. Não, estamos indo para o topo. Paul afirmou ao se virar e apontar para o prédio atrás. Tudo bem, Gustavo olhou para o prédio e concordou. Ele já sabia que esse seria o caso desde que Paul mencionou o último andar mais cedo na escola. Gustavo não esperou que eles entrassem antes dele. Ele entrou primeiro no prédio. Isso não foi porque ele era estúpido ou qualquer coisa, pelo contrário, imediatamente ele entrou e ativou o traço. Os 3 entraram no prédio inacabado e não o viram, a princípio pensaram que ele havia virado as costas e correram até ouvirem batidas fortes vindo das escadas que subiam. Os 3 nem tinham planos de escalar. Eles apenas foram para o suporte do elevador e usaram o elevador para viajar para o último andar. Embora o prédio estivesse incompleto, ainda tinha escadas e elevador. Gustavo moveu-se com velocidade para o último andar enquanto verificava se havia irregularidades ao longo do caminho. Esta foi a razão pela qual ele entrou antes deles, ele queria usar o traço para verificar o ambiente apenas em caso de perigo. Imediatamente a corrida terminou. Gustavo chegou ao último andar. O último andar era vasto. Era bem ladrilhado, exceto pelos pequenos detritos que podiam ser vistos em várias partes. Havia também algumas máquinas em várias posições e materiais de construção. Alguns momentos depois da chegada de Gustavo, os 3 também chegaram. Eles vieram caminhando em sua direção com um dispositivo circular flutuando no ar. Gustavo reconheceu este dispositivo como um gravador. Sua vergonha vai ficar registrada aqui e vamos recuperar nossa reputação depois de postar o vídeo da nossa derrota na rede. Trio gritou com um olhar louco enquanto apontava para Gustavo. Gustavo apenas o encarou com um olhar indiferente. Podemos apenas fazer isso. Eu não quero perder tempo falando com lixo que chama os outros de lixo. Gustavo retrucou. Seu bastardo do que você me chamou. Eu queria correr para frente quando Paul e Ben o seguraram de ambos os lados. Jovem mestre, lembre-se que ele usa drogas de aprimoramento. Deixe Paul cuidar dele, disse Ben do lado esquerdo, enquanto Paul acenou levemente em concordância. Oh, por que você o impediu? Talvez a última surra não tenha sido suficiente para ele, HMM. Ele deve ser um masoquista já que parece gostar de dor. Talvez depois de tirar mais dinheiro dele eu quebre mais de seus ossos. Gustav retrucou vulgarmente. Seu olhar agora não era o de um estudioso que gostava de ler livros, mas sim de travessura. A testa de Will se contorceu repetidamente de raiva ao ouvir as palavras de Gustav. Seu bastardo, eu vou te matar. Will gritou e correu para frente enquanto se livrava do alcance de ambos. Gustavo sorriu em resposta enquanto observava Will correr em sua direção enquanto seu braço emitia um brilho fluorescente. Capítulo 23 Pílulas de aprimoramento de linhagem. Paul e Ben arregalaram os olhos, pois não esperavam que Will escapasse de repente de suas mãos e corresse em direção a Gustavo. Você está morto. Will gritou enquanto arqueava o braço direito para trás.
A luz se reuniu em torno dele formando uma pequena lâmina acima de seus dedos. Ele rapidamente apontou a ponta dos dedos para a frente, em direção ao pescoço de Gustavo ao chegar à sua frente. Ao contrário de antes, onde eu estava me esquivando e recuando. Desta vez serei eu quem acertará o primeiro golpe. Quando Gustavo chegou a essa conclusão, ele levantou a mão com velocidade e a balançou na direção do Umpio que se aproximava. Umpio só viu um movimento de mão embaçado e antes que ele pudesse golpear completamente a palma da mão de Gustavo apareceu na frente de seu rosto. Sua bochecha esquerda para ser preciso. Antes que ele pudesse reagir, o contato foi feito. Pá! O som nítido da palma da mão colidindo com a carne soou. Umpio sentiu uma força equivalente a um veículo em movimento bater em sua bochecha direita, enviando-o vários metros acima do ar enquanto vomitava sangue e dentes. Umpio espiralou 2 vezes no ar antes de bater no chão a cerca de 4 metros de distância da localização de Gustavo. Jovem mestre. Paul e Ben gritaram ao mesmo tempo enquanto corriam em direção a Umpio, que estava esparramado no chão como um rato morto. O lado esquerdo de seu rosto estava inchado e machucado. Ben e Paul se abaixaram para ajudá-lo antes de colocar uma pequena pílula laranja redonda em sua boca. Bill, que teve vários dentes removidos e seu rosto inchado, começou a cicatrizar. O lado esquerdo inchado de seu rosto e olhos lentamente voltaram ao normal, assim como seus dentes. Gustavo olhou para a mão direita que acabou de usar. Isso foi muito emocionante. Gustavo gostou do jeito que ele se sentiu quando sua mão tocou o rosto de Will. Especialmente a maneira como suas bochechas ondulavam como ondas. Era um sentimento do qual Gustavo não se cansava e secretamente desejava que Will corresse estupidamente em sua direção novamente. Seu bastardo, como ousa me bater no rosto? Quando finalmente foi curado completamente, essas foram as palavras que saíram de sua boca. A mais de onde isso veio. Não me importo de alimentar você com o que você me alimentou todos esses anos. Gustavo afirmou com um olhar de confiança enquanto sorria para o rosto zangado de Will. Jovem mestre, deixe-o comigo. Depois que eu terminar com ele, ele estará de joelhos implorando enquanto recebe o julgamento de você. Paul bufou enquanto saía correndo. Gustavo já entendia muito bem a situação e sabia que apenas Paul seria capaz de ir contra ele, já que ele já era um mestiço de classificação Julo. Quando Paul saiu correndo, a parte superior de seu corpo se transformou na de um grande touro. Seus braços ficaram mais grossos quando ele aumentou para cerca de 2 metros de altura. Seus olhos brilharam carmesí junto com seu punho. Comparado com sua transformação no refeitório, Paul parecia mais feroz desta vez. Grrrhhh. Ele rosnou com uma voz profunda enquanto socava a cabeça de Gustavo. O aumento de força e poder foi muito evidente. Gustavo reagiu também jogando o punho na direção de Paul. Sua razão para ir de frente contra Paul assim era medir sua força com a de um mestiço de classificação Julo. Pancada. Os dois punhos colidiram com intensidade e ambos foram empurrados para trás. Paul deslizou 1,80 m para trás, enquanto Gustavo deslizou cerca de 1 m para trás. Desde o primeiro embate, o mais forte já se evidenciou. Paul não perdeu tempo antes de correr furiosamente em direção a Gustavo novamente com outro punho estendido. Suas velocidades estavam agora no mesmo nível, mas Gustavo ainda era um pouco mais forte que ele, embora a linhagem de Paul fosse do tipo Power. Pancada. 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 Os sons de confronto ecoaram no ar enquanto Gustavo e Paul lutavam violentamente. Gustavo agachou-se um pouco desviando do movimento do braço direito de Paul antes de lançar o seu para cima em uma tentativa de acertar um uppercut com sucesso. Paul reagiu a tempo, empurrando rapidamente a mão esquerda para bloquear o soco de Gustavo, mas ainda assim foi empurrado um pouco para trás quando sua palma da mão tremeu com a força por trás do soco. Antes que Gustavo pudesse retrair seu braço, Paul balançou sua perna esquerda em direção à área da costela esquerda de Gustavo. Imediatamente a perna foi lançada, Gustavo já percebeu e reagiu pulando 2 metros no ar enquanto fazia um backflip. A perna errou depois que ele pulou para trás. Ambos se aproximaram novamente correndo para frente. Pancada. 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 Eles se enfrentaram novamente movendo-se repetidamente de um lugar para outro no telhado do prédio incompleto. Mas conforme a luta avançava, era óbvio que Paul estava do lado perdedor, o que o chocou muito junto com e bem. Como ele ainda pode ser mais forte que Paul? Paul agora é um mestiço classificado como Julo, pelo amor de Deus. Ambos tiveram esses pensamentos enquanto testemunhavam a luta. Eles não queriam acreditar, mas agora estavam começando a perceber que poderiam ter pisado em uma mina terrestre porque nenhuma droga de encantamento era capaz de tornar um mestiço de nível 0 mais forte do que um mestiço de nível Julo. Especialmente se aquele mestiço deveria ter uma linhagem inferior ao grau F. Impossível. Impossível. Eu assistiu com um olhar de loucura como Paul foi empurrado para trás de novo e de novo. Como? Por quê? Como? Por quê? Como? Por quê? Como esse lixo se tornou mais poderoso do que eu? Como? De onde ele tira essa força?
Pio estava quase enlouquecendo enquanto divagava internamente com descrença escrita em seu rosto. Pancada. Gustavo finalmente acertou um golpe sólido na área da costela esquerda de Paul. KMRYCCH. Sons de rachadura soaram e a força empurrou Paul vários metros para trás. Gustavo, que já havia obtido vantagem sobre ele, não cedeu e avançou novamente brandindo o punho. Pancada. 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 O último punho pousou em seu abdômen, catapultando-o para trás novamente. Blair. Paul segurou seu abdômen enquanto vomitava pequenas gotas de sangue. Ele havia usado a força do último punho de Gustavo para empurrar-se para trás, deixando um espaço de cerca de 6 metros entre ele e Gustavo. Dessa forma, ele poderia reagir a tempo se Gustavo quisesse sair correndo novamente. Seu peito subia e descia enquanto ele olhava para Gustavo como se estivesse olhando para um monstro. Gustavo ainda respirava regularmente, o que mostrava que ele não estava nem um pouco exausto. Ele esticou o braço direito e fez um movimento de aceno. Vamos, não me diga que você está com medo. Você está com medo desse lixo agora. Gustavo questionou com um leve sorriso. Paul, use agora. Pio de repente gritou. O Gustavo não entendeu o que eles queriam dizer até que viu uma pílula redonda azul aparecer na mão de Paul. Estalido. Paul rapidamente jogou a pílula na boca e a engoliu. Gustavo sentiu-se cauteloso ao ver a ação de Paul, pois seus instintos lhe diziam que não era uma pílula curativa. Assim como ele pensou que realmente não era uma pílula de cura. GRRHHH. Paul rosnou de dor quando sua pele ficou vermelha. As presas que se projetavam de ambos os lados de sua boca ficavam mais longas conforme ele crescia em tamanho. Essa deve ser uma das pílulas de aprimoramento que eles têm mencionado. Gustavo podia sentir o aumento de poder que a transformação de Paul estava trazendo para ele. Agora este será realmente o seu fim. Matthew, Paul. Certifique-se de que ele não sobreviva. Pio gritou com um olhar de loucura. GRRHHH. Paul rosnou enquanto olhava para o rosto de Gustavo com seus olhos vermelhos. Ampliação. Paul disparou para frente com velocidade enquanto balançava o braço esquerdo na direção de Gustavo. Gustavo, que já havia percebido o ataque antes de Paul se aproximar, moveu-se rapidamente para a esquerda enquanto seu corpo se inclinava para desviar do ataque. Capítulo 24 Crise Mortal. Como ele se moveu ao mesmo tempo em que Paul balançou a mão, ele foi capaz de se esquivar por um fio de cabelo. Mas antes que Gustavo pudesse retornar completamente seu corpo à posição normal, Paul já havia levantado o joelho com força. O joelho direito de Paul estava direcionado para o estômago de Gustavo e não havia como ele desviar a tempo, então Gustavo rapidamente colocou os dois braços na frente de si para bloquear o joelho. Bang! O joelho atingiu Gustavo com força explosiva, jogando no ar em um movimento para trás. Rachadura. Os ossos dos pulsos de Gustavo quebraram com o impacto quando ele voou para trás com um leve olhar de dor. A regeneração foi ativada. Enquanto ele viajava em um arco no ar, uma notificação apareceu em sua linha de visão. Paul já havia disparado novamente em direção a Gustavo enquanto ele ainda estava sendo enviado voando pelo ar. Seu punho foi para o estômago de Gustavo enquanto ele descia. Gustavo, que ainda estava no ar, viu o punho vindo em direção ao seu estômago e sem como contra-atacar, ele finalmente ativou o das. Ativar traço. Ele disse internamente. O punho que se aproximava de repente desacelerou um pouco. Gustavo esticou as mãos em direção ao punho e puxou-se para cima usando-o. Usando isso para pular para frente, ele quase colidiu com a parte superior do corpo de Paul. De repente, ele levantou o joelho com força. Culpa! O joelho de Gustavo bateu na mandíbula de Paul parando seu movimento inicial. Paul ficou pasmo com o súbito golpe enquanto olhava para frente, apenas para ver que Gustavo havia desaparecido. O... Ele se virou com um olhar estupefato apenas para receber outro golpe. Culpa! Gustavo deu um soco no rosto de Paul. O soco não foi tão eficaz quanto antes devido ao aumento da força de Paul, mas ainda era pesado. Culpa! 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 A velocidade de Gustavo era muito rápida para Paul seguir, então ele continuava levando socos repetidamente. No momento em que ele lançaria o punho, Gustavo teria disparado em suas costas. Isso aconteceu até que o tempo de corrida se esgotasse e Gustavo voltasse ao normal. A narrativa mudou novamente quando Gustavo se tornou o receptor sem a velocidade do traço. Gustavo continuou se esquivando e recebendo socos enquanto pensava em maneiras de lidar com Paul. Eu só posso usar o das mais uma vez. Gustavo estava pensando em como tornar o das eficaz porque em seu nível de força atual ele não seria capaz de fazer Paul desmaiar dentro daqueles 10 segundos de esmurrá-lo repetidamente. Pancada. Gustavo recebeu outro golpe, fazendo cair em direção à beira do telhado. Ele quase caiu do topo do prédio de 100 andares. Ele olhou para o fundo com um olhar de medo ao se lembrar da montanha. Ele rapidamente voltou a se lembrando que ainda estava lutando, mas enquanto olhava para frente, Paul já havia chegado na frente dele. Pengar. Paul agarrou-o pelo pescoço e levantou-o.
Gustavo começou a socar e golpear sem sucesso. Paul avançou enquanto segurava o pescoço de Gustavo. Gustavo agora estava pendurado pelo pescoço e também pendurado na beira do telhado. Aqui é onde sua vida vai acabar, Paul afirmou enquanto se movia ligeiramente para frente novamente. Gustavo olhou para baixo com um olhar visível de medo em seu rosto. Ele estava pensando em uma solução o mais rápido que podia. Ele ainda agarrou a mão de Paul com ambas as mãos enquanto tentava se libertar. Paul arqueou a mão esquerda para trás enquanto apertava o punho. Adeus, ele pronunciou. Quando ele estava prestes a lançar o punho para frente, Gustavo murmurou algo. Adicione 5 pontos à força. Paul, que não ouviu o que ele disse, claramente parou o punho e perguntou: o que você disse? Sua última oração. Mais 5 pontos foram adicionados à força. Gustavo de repente sentiu uma onda de energia correndo em suas veias imediatamente após a notificação aparecer. Se ele pudesse ver seu bíceps, seria capaz de testemunhar a mudança física pela qual passou em um piscar de olhos. Bem, você deve ter acabado de fazer suas orações agora, adeus. Assim que Paul balançou o punho, Gustavo falou em sua mente: ative o traço. Desmaio. O punho viajou em direção a ele em câmera lenta novamente. Gustavo apertou a mão de Paul com força, fazendo-o soltar seu aperto. Ainda usando a mesma mão, Gustavo balançou para frente como um macaco e caiu vários metros à frente, em cima do telhado. O punho de Poe atravessou o ar sem fazer contato com a carne como ele esperava. Ele notou que Gustavo havia desaparecido de sua frente novamente. Apenas 8 segundos restantes, então, eu tenho que fazer valer a pena. As palavras de Gustavo apenas pairaram no ar. No momento em que Poe ouviu, um soco já estava indo para sua mandíbula. Bang! Desta vez, o som foi muito mais alto do que antes, pois os ladrilhos sob os pés de Gustavo racharam devido à imensa força gerada em seu corpo depois que seu punho colidiu com a mandíbula de Paul. Paul não esperava que fosse tão poderoso, então a força não apenas o chocou, mas também o dominou. Paul foi catapultado para trás com sangue e dentes voando para fora de sua boca. Quando voltou a si, percebeu que o telhado não estava mais em sua linha de visão. Em Estou caindo. Estas foram as últimas palavras que ele pronunciou antes de seu grande corpo bater contra o chão duro e frio. Plop. O peito de Gustavo subia e descia enquanto ele olhava para o punho direito. Acabei de matar uma pessoa. Gustavo caminhou até a beira do telhado e olhou para o corpo humano no chão coberto por uma poça de sangue. Joe e Ben olharam para Gustavo por trás. Monstro. Você é um monstro. Você matou Paul. Os dois falaram com um olhar assustado. A princípio, Gustavo ficou com muito medo, pois o conceito de matar um ser vivo era muito novo para ele. Ele queria dizer que foi um acidente e realmente foi, mas então ele lembrou que essa mesma pessoa estava tentando matá-lo há um tempo atrás. Ele se virou e olhou para os dois com um olhar sombrio e diabólico. Ninguém sabe o que aconteceu aqui, exceto vocês dois e aquele dispositivo de gravação que vou destruir agora. Gustavo falou enquanto começava a caminhar em direção a eles. Os dois se encolheram e eu rapidamente pegou seu dispositivo e tentou ligar para um número. SUS. Gustavo apareceu de repente na frente dele e chutou o dispositivo retangular para longe de sua mão. Colidir. O dispositivo caiu no chão e se partiu em fragmentos. Agora vocês dois, na verdade vocês três. Mas o outro está morto agora então. Vocês dois me fizeram sofrer, me fizeram desejar a morte, me fizeram odiar minha existência. Para retribuir o favor. Gustavo parecia ter perdido a cabeça neste momento quando agarrou os dois antes que pudessem correr. Nanjão. Killian. Gritos de dor envolveram o local enquanto sons semelhantes a tapas e socos soavam. Cerca de 10 minutos depois, quando o céu estava começando a escurecer, Gustavo parou na frente do corpo de Paul que estava com a cabeça quebrada. Paul teria sobrevivido se não tivesse se transformado novamente em sua forma humana antes de fazer contato com o solo. Gustavo agachou-se e colocou as mãos no corpo de Paul para levantá-lo quando várias notificações surgiram em sua linha de visão. O requisito para aquisição de linhagem foi atendido. Analisando a compatibilidade do host com linhagem de transformação de besta 0%/100%. Análise concluída -87%/100%. A compatibilidade do host com a linhagem de transformação da besta é de 87%. O hospedeiro deseja roubar esta linhagem, se barra não. Os olhos de Gustavo se arregalaram enquanto ele olhava para as notificações familiares. Capítulo 25 Linhagem adquirida. O hospedeiro deseja roubar esta linhagem, se barra não. Os olhos de Gustavo se arregalaram enquanto ele olhava para as notificações familiares. É por causa do sangue dele. Gustavo se perguntou enquanto olhava para o corpo encharcado de sangue de Paul. Ele rapidamente discordou de seus pensamentos porque quando ele estava lutando com Paul da outra vez, ele já havia feito contato com o sangue de Paul, mas a notificação do sistema não apareceu. Devo aproveitar esta oportunidade para descobrir qual é o requisito para a aquisição da linhagem.
Ele largou o corpo de Paul e se agachou enquanto o inspecionava. Hum? O que é isso? Ele notou algo na área do pescoço de Paul. O que é com essa cor? Parece carmesim, mas por que brilha? Gustavo notou que o sangue que escorria do pescoço de Paul era diferente do sangue normal. Era carmesim brilhante. O brilho não era muito forte, mas era visível, fazia o sangue parecer geleia. Grosso, mas brilhante e escorrendo lentamente. Eu nunca vi esse tipo de sangue. Será por isso? Gustavo não perdeu tempo antes de tocar aquela parte do cadáver de Paul novamente. O requisito para aquisição de linhagem foi atendido. Analisando a compatibilidade do host com linhagem de transformação de besta 0%/100%. Análise concluída -87%/100%. A compatibilidade do host com a linhagem de transformação da besta é de 87%. O hospedeiro deseja roubar esta linhagem, se barra não. As mesmas notificações anteriores apareceram uma a uma em sua linha de visão novamente. Realmente é. Gustav tinha um monte de pensamentos passando por sua cabeça agora depois de confirmar que este era um requisito para aquisição de linhagem. Sim, Gustav consentiu na aquisição da linhagem de Paul. Embora Gustav sentisse que poderia estar desrespeitando o cadáver dessa maneira, ele também sentiu que deixar a linhagem de uma besta ir para o lixo seria um desperdício. Além disso, este foi um momento decisivo para ele. Era a primeira vez que ele adquiria uma linhagem que pertencia a outra pessoa. Os decidiu adquirir esta linhagem. A extração da linhagem deve começar agora. Gustav viu as mesmas notificações que apareceram quando ele erroneamente tentou roubar a linhagem da senhorita Aimee. Senhorita Aimee. Gustav lembrou que cumpriu os requisitos sem precisar tocar naquele estranho sangue carmesim. Isso significa que esta não é a única maneira de roubar uma linhagem. Gustav chegou a esta conclusão enquanto observava o processo de extração. Processo de extração de linhagem, 2%/100%. Ao contrário da outra vez com a senhorita Aimee, a barra de porcentagem estava aumentando. Não só estava aumentando, Gustavo podia sentir e ver o processo. Suas mãos que estavam atualmente no pescoço de Paul brilhavam com uma cor carmesim brilhante. Uma trilha de veias vermelhas visíveis podia ser vista no pescoço de Paul, conectando-se ao seu corpo abaixo. Gustavo estava começando a sentir a crise, então esperava que o processo de extração fosse rápido porque ele tinha a linhagem de outra pessoa para roubar antes de partir. Essa linhagem será a mais conveniente para limpar essa bagunça, Gustavo começou a calcular em sua mente. Depois de 2 minutos, uma notificação soou em sua mente novamente. Parabéns. O hospedeiro adquiriu a linhagem de transformação da besta. Missão oculta concluída. Gustavo viu as duas notificações, mas agora não era hora de ficar animado ou chocado. A sensação de crise tornava-se mais forte a cada segundo que passava ali. Sua mente estava constantemente enviando sinos de alerta, mas ele não poderia sair daqui sem cobrir seus rastros. Ele poderia muito bem se preparar para a prisão ou para a morte se deixasse as coisas inacabadas aqui. Ele rapidamente correu de volta para o último andar usando o traço. Internamente agradeceu às suas estrelas por não ter distribuído os pontos de atributos pela conclusão da tarefa de hoje mais cedo, na escola. Se tivesse feito isso, não teria escapado da morte. Gustavo voltou para o último andar onde eu e Ben estavam deitados no chão desmaiados. Seus 4 membros estavam dobrados em um ângulo inimaginável. Eles não estavam mortos, apenas desmaiados, mas o olhar de dor ainda era visível em seus rostos junto com traços de ranho e lágrimas. Como eu gostaria de poder roubar o seu também, Gustavo deu uma olhada em eu antes de se mover em direção a Ben. Sua linhagem deve ser capaz de me ajudar a consertar essa bagunça. Gustavo se agachou enquanto suas mãos se estendiam para o corpo de Ben. 30 minutos depois, Gustavo chegou em casa. O céu estava escuro quando ele entrou em sua casa. Sua mente ainda estava caótica e confusa com tudo o que aconteceu hoje, mas ele não viu nada de errado no que fez. Ele não matou Paul de propósito, mas Paul o teria matado de propósito se ele não revidasse. Ele sabia que com isso havia causado um grande caos porque eu era filho de um bilionário. Depois de encontrá-lo, eles fariam tudo ao seu alcance para pegar o culpado e também tentar consertar o que ele fez com Will, mas ele sabia que isso era impossível. Com o que ele fez com Will, ele tinha certeza de que nunca encontrariam uma solução para isso. Gustavo sentou-se dentro de sua banheira e antes que ele percebesse, ele dormiu. Ele já estava mentalmente e fisicamente esgotado de todos os eventos que aconteceram hoje. Ele nem se lembrava de verificar as missões ocultas e as recompensas que recebia ao completá-las. Menos canteiro de obras do Grupo Bolin 7. No último andar do prédio incompleto onde ocorreu a batalha anterior. Um grupo de homens em macacões pretos justos estava na frente de 2 adolescentes deitados no chão. Sim, acabamos de encontrar o jovem mestre com um de seus ajudantes, mas a situação deles é um pouco difícil de descrever. Um deles estava se comunicando com outra pessoa. O pequeno botão azul brilhante em sua testa foi o que tornou isso possível. A situação deles é
Inexplicável, aquele com o botão na cabeça se agachou para encarar os adolescentes. Os dois tinham os olhos abertos, mas pareciam sem vida. Jovem mestre 1. O homem o chamou enquanto sacudia o da esquerda. Não houve reação nem resposta. O homem ouviu a pessoa do outro lado dizer algo que o fez reagir com um olhar surpreso. Você está vindo para cá. Menos um mês depois. Simples assim, um mês se passou. Gustavo estava indo para a escola neste momento. Sua mente voltou aos eventos do mês anterior enquanto caminhava para a escola. Os eventos que aconteceram no último mês depois que Gustavo roubou uma linhagem pela primeira vez foram aqueles que ele nunca seria capaz de esquecer. Depois de todo o incidente no prédio inacabado, Gustavo foi considerado suspeito pelos investigadores mesmo depois de tudo que fez para encobrir. Foi uma verdadeira tempestade de merda. Estava em todos os noticiários que o último filho do presidente o havia se tornado inválido. Estava na boca de todos os meios de comunicação. O presidente havia jurado esmagar quem quer que fosse o responsável. Segundo a imprensa, ele até contratou uma equipe especial de mestiços para investigar secretamente. As autoridades normais vieram atrás de Gustavo enquanto a equipe especial seguia o rastro de um popular criminoso mestiço, o Valide, que dizia usar esse estilo para lidar com suas vítimas. Os alunos estavam lá quando Gustavo foi desafiado por Paul. As autoridades ligaram Gustavo ao incidente por meio disso. Eles perguntaram se ele apareceu. Ele negou claro e disse que não teve coragem de aparecer ali. Gustavo foi levado à estação pela primeira vez. Claro, seus pais não deram a mínima e o deixaram para as autoridades. Gustavo continuou explicando a eles como sua linhagem era um lixo e ele não seria capaz de machucar nenhum deles. Isso foi comprovado quando eles verificaram sua nota e realmente descobriram que ele era um F-grade. Gustavo teve sorte que eles não pediram à escola sua nota inicial de linhagem. O incidente no refeitório veio à tona. Eles perguntaram a Gustavo como ele era capaz de mostrar tanta força com sua chamada linhagem desprezível. Gustavo teve que admitir o uso de drogas de aprimoramento que eles consideraram plausíveis. Os policiais tentaram usar um dispositivo tecnológico que poderia escanear os arredores de uma cena de crime e exibir os eventos ocorridos nas últimas 24 horas naquela cena do crime, mas não funcionou. Isso os fez acreditar que estavam realmente lidando com um criminoso mestiço profissional e decidiram deixar Gustavo ir com a última pergunta. Onde você estava quando o incidente aconteceu e quem pode atestar ser uma testemunha disso? Gustavo ficou com as palavras presas na garganta enquanto vasculhava o cérebro em busca de uma boa e plausível mentira para inventar. Sua graça salvadora foi quando uma determinada pessoa apareceu na estação. Menos ele estava comigo. Ele nunca esqueceria aquela doce voz feminina que era sua graça salvadora. Senhorita Aimee. Gustavo ficou muito chocado quando a viu aparecer dentro da sala, ele estava sendo questionado e também falando por ele. A senhorita Aimee parecia ter uma boa reputação. Depois que ela se responsabilizou por Gustavo, ele foi imediatamente libertado. Ele teve sorte por eles não usarem o dispositivo de ajuste do cérebro que diziam escolher a mente de uma pessoa. Normalmente, esse dispositivo tornaria a mente de uma pessoa visível para eles, mas eles só o usavam em casos extremos. Este foi um caso extremo, mas Gustavo não era um suspeito confirmado depois de todas as investigações, especialmente quando descobriram que ele tinha uma linhagem de baixo grau. A lógica disse que ele não poderia vencer um mestiço de classificação Julo com uma linhagem de grau D, então o dispositivo não foi usado nele. O dispositivo também era perigoso para pessoas com menos de 20 anos. Quando Gustavo estava saindo da estação com a senhorita Aimee, ele se deparou com um homem de cabelo castanho escuro vestido com um terno azul. A maneira como o homem o encarava fez um arrepio percorrer sua espinha. Até agora ele não conseguia esquecer o olhar do homem. Ele parecia o tipo de pessoa que não valorizava a vida. A senhorita Aimee desempenhou o papel de guardiã e ficou na frente de Gustavo enquanto olhava para o homem. O homem recuou e se dirigiu para a sala de onde Gustavo havia acabado de sair. Ele e a senhorita Aimee deixaram a estação juntos, mas nenhuma palavra foi trocada entre eles. Surpreendentemente, a sensação de cautela que ele sempre sentia em relação à senhorita Aimee havia desaparecido. Venha ao meu escritório depois das aulas amanhã. Ela pronunciou essas palavras antes de sair em sua bicicleta verde flutuante. Gustavo lembrou que ainda estava cumprindo punição, mas antes que pudesse lembrá-la, ela já havia disparado com sua overbic. Surpreendentemente, ele chegou à escola no dia seguinte e descobriu que sua punição havia sido cancelada. Desde então, seus pensamentos giravam em torno de uma questão. Quem é a senhorita Aimee? Capítulo 26, tornando-se o mestiço ranqueado Julo. Quem é a senhorita Aimee? Sua mente estava circulando em torno dessa questão. A senhorita Aimee não só foi capaz de fazer os policiais libertá-lo imediatamente, mas também fez o comitê disciplinar cancelar sua punição. Um professor comum não seria capaz de fazer isso. Embora estivesse se sentindo um pouco desconfiado sobre seu passado desconhecido, Gustavo não se sentia mais desconfiado dela. Afinal, ela sabia o que ele fez no último mês.
Mesmo que seu castigo tivesse acabado, Gustavo ainda ia para a escola muito cedo, pois isso já havia se tornado parte dele. O chefe Danzo deu-lhe um emprego. Era apenas meio período, mas Gustavo ganhou até 5.000 rads no último mês. Rad era a moeda usada na cidade de Plankton. Era comparável a libras nos velhos tempos. Os 5.000 eram o que Gustavo usava para disfarçar sempre que gastava o dinheiro roubado. De indenização que recebia de 1.000. Eu ainda preciso aprender a usar corretamente esta linhagem. Gustavo ergueu levemente a palma da mão direita enquanto caminhava para a escola. Apenas Gustavo podia ver a pequena luz acima de sua palma que formava a imagem de um átomo. Acabei transformando-o em um vegetal em vez do que eu originalmente planejei. Bem, de qualquer maneira, tudo deu certo, Gustavo pensou, eu só preciso ser mais cuidadoso e sutil da próxima vez. Se não fosse pela senhorita com a intervenção de Aimee, as coisas podem ter ido mal. Ainda vou precisar continuar treinando com ele, afinal tem muita prova na escola. Gustavo chegou à escola quando chegou a essa conclusão. Ele entrou e foi direto para a cozinha da escola. Ao passar pelo corredor à esquerda, Gustavo cumprimentou alguns dos cozinheiros daqui. Menos em Gustavo. Bom dia, senhora. Carlene. Menos bom dia, Gustavo. Bom dia, tia Lauren. Menos em moço. Bom dia, senhor John. Gustavo cumprimentou os rostos familiares e entrou na cozinha principal. Você está atrasado de novo, pirralho. A voz do chefe Danzo foi a primeira coisa que ouviu ao entrar. Bom dia para você também, Boss Danzo, Gustavo respondeu com um sorriso. Tire esse sorriso da sua cara. Você pode ser capaz de enganar jovens donzelas, mas não a mim, HMPH. Você se masturbou a noite toda, não foi? Gustavo riu alto ao ouvir isso. Sim, chefe Danzo, ainda tenho a foto de sua lenda filha no meu quarto, respondeu Gustavo. Seu pirralho atrevido vem aqui. Boss Danzo também riu enquanto puxava Gustavo para o seu lado. O chefe Danzo tinha algumas receitas novas para ensinar ao Gustavo. Ele foi em frente e explicou os detalhes enquanto mostrava os ingredientes necessários. Afinal, foi dito e feito. Danzo moveu-se para o lado para observar o trabalho de Gustavo. Gustavo era como uma máquina com a forma como se movia. Ele era tão fluido ao cortar, adicionar temperos, lavar, ferver, fritar, etc. Observá-lo de lado fez o chefe Danzo sentir orgulho. Se apenas este rapaz se tornasse meu sucessor, eu seria capaz de bater no peito com orgulho em qualquer lugar, resmungou Danzo com um leve olhar de decepção. Ele havia perguntado a Gustavo sobre isso antes, mas Gustavo já o recusou. Danzo continuou perguntando, mas a resposta de Gustavo ainda era a mesma. Gustavo nunca soube que o chefe Danzo tinha uma pele tão grossa até que o chefe Danzo preparou uma das refeições mais exóticas e deliciosas especialmente para ele e perguntou novamente depois que Gustavo terminou de engolir toda a comida. Gustavo tinha um olhar de culpa quando recusou o chefe Danzo novamente. O chefe Danzo decidiu perguntar a ele quais eram seus planos para o futuro. Eu gostaria de me juntar ao MBL. Quando o chefe Danzo ouviu essa resposta, ele quase ficou com o coração partido. Filho, não quero derramar um balde de água fria na sua cabeça, mas esse sonho pode ser simplesmente impossível, respondeu o chefe Danzo. O chefe Danzo lembrou que Gustavo tinha uma linhagem de baixo grau e não queria que ele continuasse enfrentando a humilhação pela qual sempre passara. Esta foi a segunda razão para sua proposta. Claro que a primeira foi pela sua assimilação e talento para cozinhar. Com a vida de chefe, não era preciso temer ser discriminado, nem havia quem o intimidasse. Ele não teria que se familiarizar com pessoas que poderiam ser traidoras em potencial. Filho, é bom ter sonhos, mas perseguir algum tipo de sonho pode acabar destruindo você, fisicamente e mentalmente, acrescentou Busdanzo. Ser um chefe pode ser uma vida simples, mas não é uma estrada traiçoeira cheia de decepção e discriminação, afirmou. Gustavo sentiu como se algo estivesse brotando sob seus olhos ao ouvir o discurso do Busdanzo. Ele nunca havia ficado tão emocionado como naquela época. Ninguém jamais havia falado com ele com tanta preocupação com seu futuro. Não houve desonestidade, nem esquemas subjacentes nem nada, apenas pura preocupação com o bem-estar de outra pessoa. Isso o fez sentir alguns tipos de emoção que ele já havia enterrado no fundo. No momento da conversa, Danzo ficou surpreso ao ver Gustavo se curvar repentinamente. Obrigado, chefe Danzo. Ei garoto, o que você? Sinto muito, mas decidi seguir esse caminho. Seja ele cheio de traição ou discriminação. Vou superar tudo. A confiança na voz de Gustavo quando ele falou chocou muito o chefe Danzo porque, pelo que ele ouviu, Gustavo deveria ser um covarde. HNM, esse aí é um homem de verdade, Danzo colocou a mão no ombro de Gustavo. Está tudo bem. Sua determinação é admirável, acrescentou Danzo. Gustavo sorriu em resposta, não vou desperdiçar a oportunidade que este poder me concedeu. A oportunidade de chegar ao topo. Só não exagere. Se você sentir que está ficando muito difícil, você tem um lugar para onde correr comigo. Danzo encerrou a conversa com isso. Desde aquela época, o chefe Danzo não perturbou Gustavo sobre ser seu sucessor.
Ele decidiu apoiá-lo totalmente da maneira que pudesse, e foi por isso que lhe deu o emprego, independentemente da oposição dos outros. Ele observou Gustave de lado e murmurou: Este rapaz parece estar crescendo muito rápido. Ele notou o uniforme escolar que Gustavo usava apertando em torno de seu corpo e também o leve movimento em torno de seus braços. Parece que bombeá-lo com muita comida foi uma boa ideia. Danzo tinha um olhar satisfeito enquanto falava. Verdadeiramente o corpo de Gustavo tinha ficado mais volumoso nos últimos 2 meses. Sua altura, que antes era de cerca de 4 pés 8, agora era de cerca de 5 pés 3. Seu aumento no crescimento era óbvio. À medida que seu rosto ficava mais bonito, seu olhar ficava mais frio. Sua atitude estava lentamente se tornando como a da senhorita Aimee. No meio do dia, eles tinham atividades extracurriculares. Os alunos da classe 3 foram convidados a ir para o salão de treinamento mestiço. Normalmente Gustavo não teria acesso à sala de treinamento, mas após o incidente, a senhorita Aimee também encontrou uma maneira de fazer com que a escola lhe concedesse acesso a ela. Eles aprenderam o básico de como usar suas habilidades de linhagem adequadamente em uma luta. Claro, Gustavo ainda estava mantendo as coisas em segredo, então, sempre que eles tinham atividades extracurriculares como essa, ele apenas observava o desempenho do professor e registrava parte do treinamento em sua mente. Ele nunca se juntaria aos alunos em qualquer forma de sparring porque tinha certeza de que não conseguiria se conter para não espancá-los. As coisas ainda eram as mesmas de antes. Gustavo ainda recebia tratamento frio de muitos alunos, mas não se incomodava mais com isso. Secretamente, ele esperava que alguém viesse procurar por seu problema para que ele tivesse outra linhagem para roubar. Ele não queria ter que se juntar a eles para as atividades extracurriculares, mas de acordo com a senhorita Aimee, ele poderia treinar aqui, aprimorar suas habilidades e testar sua força. Havia pequenas salas pessoais dentro do salão de treinamento onde um mestiço poderia treinar separadamente sem ser observado. Parece que a senhorita Aimee conseguiu um para ele e ele o usou, nas 2 últimas vezes em que esteve aqui. Gustavo estava na frente de um grande equipamento quadrado. Estava sendo sustentado por um poste que se estendia de cima. A superfície deste equipamento era escura como breu. Uf! Gustavo respirou fundo e empurrou o corpo um pouco para trás enquanto arqueava o braço direito até o limite. Sua postura agora parecia a de uma pessoa aprendendo artes marciais. Suas costas estavam curvadas para dentro, suas nádegas salientes e suas pernas bem abertas. Fou! Ele respirou fundo e empurrou o braço para frente com força. Pancada. Seu punho fez contato com o equipamento em forma de quadrado, causando um som alto de toque. Trem. 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 Números começaram a aparecer na superfície do tabuleiro quadrado. 1000 fatorial. 1500 fatorial. 2500 fatorial. 3500 fatorial. 4000 fatorial. 5000 fatorial. 6000 fatorial. Os números pararam depois de chegar a 6200. Gustav ficou ereto e olhou para ele. O poder do meu soco é equivalente a 6.200 libras agora. Com minha força normal, deveria disparar mais alto que isso. Gustav queria tentar isso quando se lembrava de algo. A senhorita Aimee vai me matar se eu não me tornar um mestiço Julo hoje. Ao se lembrar disso, ele se sentou no chão liso. Eu tenho que canalizar minha linhagem através do quarto ponto hoje. Ele disse e começou a fechar os olhos. Capítulo 27 Energia drenada. Eu tenho que canalizar minha linhagem através do quarto ponto hoje. Ele disse e começou a fechar os olhos. Gustavo tinha aprendido muito sobre canalização de linhagem nestes últimos 2 meses. Para continuar subindo nas fileiras da linhagem, a meditação é necessária. Meditação em que você teria que canalizar sua linhagem repetidamente por horas para que ela continuasse se multiplicando e aumentando em quantidade e qualidade. O treinamento também foi necessário e o uso repetido de suas habilidades de linhagem. Gustavo se concentrou e deixou sua mente alcançar as partes mais profundas de seu corpo. Ele foi capaz de sentir onde estavam as 3 linhagens de sangue em seu corpo, mas só conseguiu canalizar sua linhagem original através do quarto ponto hoje. Depois de alguns minutos, o som de água borbulhante pode ser ouvido dentro da pequena sala. Puro, 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 puro. Se uma pessoa normal entrasse aqui, pensaria que uma pessoa estava fervendo água. Apenas um mestiço entenderia o que aquele som significava. O som vinha do corpo de Gustavo. Alguns momentos depois, os sons pararam e Gustavo abriu os olhos. Isso foi surpreendentemente fácil. Gustavo segurou o queixo enquanto falava em voz alta. Ele canalizou com sucesso sua linhagem através do quarto ponto. Ele pensou que levaria pelo menos algumas horas, mas para sua surpresa, levou apenas 10 minutos. Talvez seja porque está saturado, mas não tenho prestado atenção a isso, disse Gustavo enquanto se levantava. Agora ele podia perceber o aumento da força dentro de seu corpo. Depois de canalizar o sangue através do quarto ponto, ele notou um fenômeno estranho acontecer dentro de seu corpo.
Os 4 pontos do canal se conectaram, formando um pequeno círculo. Segundo o que ouvira, a passagem para a próxima fileira tinha a ver com o círculo formado. Bem, de qualquer forma, eu sou um mestiço classificado como Julo agora. O que significa que eu cumpri o requisito para participar dos exames de admissão do MBEU. Pensando nesse ponto, Gustavo sentiu uma onda de excitação se formando dentro dele. Eu só tenho que ficar discreto por enquanto, mas assim que o vestibular começar, eu vou enlouquecer. Gustavo murmurou com um olhar animado. Deixe-me testar minha nova força. Gustavo sorriu enquanto se virava para encarar o tabuleiro quadrado pendurado no ar. Gustavo adotou a pose que usou anteriormente, arqueando o braço de volta ao limite, reunindo sua força naquele braço, especialmente o punho, e empurrando com força total. Pancada. O som de colisão soou novamente, desta vez como um nocaute quando o punho de Gustavo colidiu com o tabuleiro. Trem. 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 Assim como os números anteriores começaram a aparecer na superfície do tabuleiro. 1000 fatorial. 3000 fatorial. 6000 fatorial. 9000 fatorial. 12000 fatorial. Os olhos de Gustavo se arregalaram enquanto ele olhava para as figuras com um olhar de surpresa. Isso é um aumento de até 100% na força, ele falou com uma expressão incrédula. Gustavo não esperava que sua força aumentasse tanto depois de se tornar um julo. Seu punho pesava cerca de 6.000 libras antes, mas agora havia aumentado para 12.000 libras. Ele avaliou que se ele fosse tão poderoso assim ao enfrentar Paul da outra vez, a situação teria ocorrido em um formato diferente. No processo de sua contemplação, uma notificação apareceu em sua linha de visão. O anfitrião completou a meta, alcançar a classificação Julo. Oh, eu tive a sensação de que ia ser algo assim. Gustavo olhou para a notificação com um sorriso. Recompensa de meta, linhagem de transformação genética, foi atualizado. HMM. Outra atualização, já deveria ter mudado para D. Gustavo pediu que a interface do sistema fosse aberta depois de chegar a essa conclusão. Atributos do hospedeiro: habilidades e habilidades, linhagens, missões, loja. A parede vermelha apareceu em sua linha de visão e ele não perdeu tempo em gritar: Bloodlines. Linhagens de sangue. Linhagem de transformação genética. Nota, e mais. Habilidades ligadas à linhagem. Morfo. Movimento articular. Manipulação de tamanho. Linhagem de transformação de besta. Nota, e. Habilidades ligadas à linhagem. Transformação de touro mutante parcial. Linhagem de manipulação atômica. Nota, e. Habilidades ligadas à linhagem. Desintegração de estruturas atômicas. A linhagem da transformação da besta era a de Paul, enquanto a linhagem da manipulação atômica era a de Ben. Depois de extraí-los com sucesso, eles foram reduzidos ao grau E. A princípio, Gustavo ficou um pouco desapontado, mas depois lembrou que poderia atualizar as linhagens com esse poder, então sabia que, com o tempo, as linhagens atingiriam seu maior potencial, tornando-se mais poderosas do que seu estado original. Gustavo olhou para o painel com um olhar de contemplação. Então há uma nota e mais. Ele esperava que sua linhagem aumentasse para o grau D, já que anteriormente era E. Minha linhagem parece ter desbloqueado uma nova habilidade. Gustavo notou a manipulação de tamanho que não estava entre as habilidades ligadas à sua linhagem anterior. No mês passado, após coletar as linhagens de Paul e Ben, Gustavo recebeu a notificação para a conclusão de uma missão oculta. O anfitrião completou a missão oculta. Detalhes da missão oculta: adquira uma linhagem dentro de 2 meses após receber este poder. Recompensas da missão. Nova habilidade desbloqueada, PRET. Menor que 10.000 ES. Mais 2 pontos de atributos adicionados a todas as estatísticas. Habilidades e habilidades sob de nível. Punição por falha. Morte. A princípio, Gustavo pensou que iria completar uma missão oculta relacionada ao desafio de Paul, mas ele não poderia estar mais errado quando viu isso. Quando ele viu as recompensas, ficou muito feliz com isso, mas quando viu a punição pelo fracasso, um arrepio percorreu sua espinha. Se isso fosse antes de confirmar o poder do sistema, ele teria dito que era apenas um blefe, mas agora que sabia que não havia mentiras relacionadas ao sistema, ele estava realmente assustado com o conceito de falhar em uma missão oculta sem saber e acabando morrendo. Se eu tivesse demorado um pouco para roubar uma linhagem, eu não estaria vivo agora. Já fazia 2 meses desde que ele conseguiu o sistema. Se ele tivesse escolhido ser um covarde e não revidar, isso não teria levado à situação de adquirir essas linhagens, e ele estaria morto agora. Parece que este poder não quer um hospedeiro covarde, Gustavo pensou com uma cara séria. Se for esse o caso, então vou ficar corajoso o suficiente para fazer tudo o que for necessário para mantê-lo e mostrar que sou realmente merecendo isso. Gustavo jurou deixar seu antigo eu de lado. Ele havia jurado não hesitar em fazer as coisas do jeito que realmente queria. Ele jurou não recuar e fugir das pessoas como costumava fazer antes.
2 semanas após o incidente, Gustavo completou a missão mensal que atualizou sua linhagem de F para I. Ele esperava que fosse atualizado para D agora, mas ele entendeu que havia um I mais antes de atualizar para D. Ele estava pelo menos feliz por ter conseguido uma nova habilidade com isso. HMM, manipulação de tamanho. Gustavo segurou seu queixo enquanto ficava parado no meio da sala. O nome diz tudo, mas para usá-lo, imagina o tamanho que quero crescer ou algo assim, pensou Gustavo e decidiu tentar. Ele olhou para sua mão e pensou sobre ela crescendo. Um. Depois de esperar alguns segundos, nada aconteceu. Não funciona assim. Gustavo ergueu o queixo em contemplação. Para confirmação, ele tentou imaginar sua perna ficando maior desta vez e o resultado foi o mesmo. Parece que não funciona para partes relativas do corpo, então deixe-me tentar isso. Gustavo fechou os olhos e sentiu todo o seu corpo de uma vez. Aumentar, imediatamente Gustavo chamou esta palavra em sua mente, seu corpo de repente inchado. Crash. Crashum. Sons de ossos estalando reverberaram pela sala enquanto o corpo de Gustavo crescia a uma altura de mais de 3 metros. Protuberância. 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 Seus músculos se expandiram loucamente, fazendo-o parecer extremamente machista enquanto aumentava de tamanho. Ele podia ver o chão ficando cada vez mais longe de sua visão. Bom. Sua cabeça acabou colidindo com o teto. Ai, Gustavo exclamou enquanto rapidamente imaginava seu corpo ficando menor para que parasse de crescer. O corpo de Gustavo primeiro parou de crescer antes de começar a diminuir. Depois de mais alguns segundos, Gustavo voltou à sua forma original. Isso foi realmente incrível. Se eu não tivesse parado, provavelmente teria continuado crescendo de tamanho. Gustavo tropeçou um pouco para frente enquanto falava. O que é de errado? Ele ergueu a mão e notou que estava embaçada em sua visão. Aviso. Energia baixa. Aviso. Energia baixa. Aviso. Energia baixa. Gustavo ouviu o zumbido em sua cabeça e pode ver a notificação borrada em sua linha de visão. Mesmo que estivesse embaçado, ele entendeu a mensagem que estava tentando transmitir. Eu usei quase toda a minha energia por causa dessa transformação. Gustavo mal se segurava enquanto analisava. O Osta entrará no modo de suspensão se a energia não for consumida. O Osta entrará no modo de suspensão se a energia não for consumida. A visão de Gustavo estava ficando vermelha enquanto os sinos de alerta continuavam tocando em sua cabeça. Onde encontro energia, Gustavo arrastou seu corpo trêmulo para frente lentamente enquanto murmurava. O dispositivo de armazenamento. Gustavo chegou a uma conclusão e tirou um pequeno botão dentro de seu bolso. Capítulo 28. Visitando o Gamidoso. Ele não perdeu tempo antes de bater na superfície. Troy. Uma projeção de 4 coisas foi exibida. A primeira era uma placa retangular. A segunda era um maço de dinheiro arrumado em uma fileira organizada. O terceiro era uma pequena maleta, enquanto o quarto era um equipamento semelhante a um forno. Gustavo tocou na imagem do equipamento semelhante a um forno e ele apareceu bem na frente dele. Tinha 2 metros de altura. Ele podia sentir sua consciência desaparecendo, mas ainda lutava para abrir o grande equipamento semelhante a um forno. Ao abri-lo, o espaço dentro dele continha alimentos de diferentes tipos. Lanches, carnes suculentas, etc. Gustavo rapidamente agarrou um grande pedaço de carne suculento. Ele abriu bem a boca e enfiou dentro. Mastigar. 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 Sons de mastigação foram ouvidos como Gustavo rasgou a carne em pedaços em segundos dentro de sua boca. Mais um ponto de energia foi recuperado. Gustavo não parou depois de ver aquela notificação. Havia toneladas de comida dentro do forno como equipamento. Gustavo os trouxe um após o outro e um grande banquete começou. Mais um ponto de energia foi recuperado. Mais um ponto de energia foi recuperado. Mais um ponto de energia foi recuperado. A forma como as bochechas de Gustavo incharam devido à quantidade de comida recheada fez com que parecesse que iria estourar. Mesmo assim, ele enchia a boca de um alimento após o outro. Crons. 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 Uma mistura de assados, batatas fritas, carne, peixe, quase tudo se via aqui. Há quase 10 anos, Gustavo guardava muita comida que nunca teve a oportunidade de provar. Ele gostava de comer muito e tinha esses alimentos guardados para fácil acesso, quem sabia que eles seriam úteis hoje. Em mais alguns segundos, Gustavo terminou com cuidado o estoque de comida que mantinha dentro do grande equipamento semelhante a um forno. Swovel. As portas atrás deslizaram e uma mulher com longos cabelos grisalhos pode ser vista entrando na sala por ela. Ela estava vestida com um casaco longo amarelo, blusa azul e minissaia com meias pretas. Ela tinha um olhar de indiferença escrito em todo o rosto enquanto entrava graciosa e levemente. Gustavo levantou-se do chão ao notar sua presença, senhorita Aimee. Ele murmurou enquanto engolia a comida em sua boca. Vamos embora. A senhorita Aimee estava falando quando notou algo. Por que você está nua? Ela questionou enquanto olhava para Gustavo. Hein? Nu.
Gustavo perguntou com um olhar confuso antes de virar a cabeça para olhar para baixo. O- Seus olhos se arregalaram e ele rapidamente cobriu seu irmãozinho que estava exposto. Quando ele usou manipulação de tamanho anteriormente, seu uniforme foi rasgado em pedaços. Ele não percebeu naquele momento que estava no devido à baixa energia. Senhorita Aimee, por que você não bateu? O rosto de Gustavo estava vermelho como uma beterraba enquanto ele estava atrás do grande forno colocado no meio da sala. Por que eu iria? Eu paguei por este quarto, afinal, declarou a Satã. Aimee. Gustavo. Por que este lugar está tão bagunçado? A senhorita Aimee questionou enquanto caminhava mais. Ela notou o grande equipamento semelhante a um forno na sala e também o teto ligeiramente rachado. Senhorita Aimee, você poderia sair para que eu possa saber. Colocar algumas roupas. Gustavo perguntou com um olhar de embaraço. Por quê? Vá em frente e coloque alguma coisa se quiser, eu não vou te impedir, respondeu a senhorita Aimee com um olhar indiferente e sentou-se no banco colocado ao lado da parede. Gustavo. Você esqueceu tão cedo quando invadiu meu escritório. Você também não viu minha nudez, acrescentou a Sata. Aimee. Senhorita Aimee, você esqueceu que quase me matou, Gustavo apontou para si mesmo enquanto falava. E eu não vi tudo, ele quis acrescentar, mas decidiu ficar calado. Verdade. Se você tem força, deveria vir e tentar me matar também. A senhorita Aimee cruzou os braços enquanto encarava Gustavo enquanto ela a propunha. Gustavo quase vomitou sangue, ela é tão valentona. A senhorita Aimee tinha um olhar sério em seu rosto, ela nem parecia nem um pouco incomodada. Bem, vou apenas fechar meus olhos por alguns segundos, usar esse tempo para cobrir o seu desastre. A senhorita Aimee afirmou e começou a fechar os olhos. Desastre. O que ela quer dizer com desastre? O rosto de Gustavo ainda estava vermelho quando ele pegou rapidamente um pano do dispositivo de armazenamento. Em um piscar de olhos, ele já havia usado o pano. Ele agora estava vestindo uma calça jeans azul celeste de aparência limpa e uma jaqueta vermelha com capuz. Ufa, ele suspirou aliviado depois de se cobrir e ergueu a cabeça para encarar a senhorita Aimee. Os olhos da senhorita Aimee estavam arregalados. Encaca, senhorita Aimee, desde quando esses olhos estão abertos? Gustavo recuou em choque quando seu rosto ficou vermelho novamente. Quem sabe? Eu já vi seu polegar de aparência lamentável, então não importa, respondeu a Sata. Aimee com um olhar casual. A maneira como ela disse isso com tanta indiferença fez Gustavo querer afundar no chão. Vamos. Miss Aimee disse e começou a se levantar. Ir para onde? Gustavo questionou com um olhar estupefato. Udoso, Miss Aimee respondeu sem se virar. Mas as atividades escolares ainda não acabaram, Gustavo respondeu com um olhar confuso. Você esqueceu que hoje é? Disse a senhorita Aimee. Gustavo ficou parado por alguns segundos antes de seu rosto brilhar com compreensão. Ah, eu lembro que hoje é dia de reunião de pais e professores. Gustavo lembrou que nos dias em que acontecia essa reunião, as atividades escolares terminavam mais cedo. Ele já estava aqui há uma hora, então não sabia que as atividades escolares haviam terminado naquele dia. Os alunos estavam indo para suas casas. A reunião de pais e professores nunca envolvia os alunos, então eles eram livres para sair se quisessem, embora alguns geralmente esperassem pelos pais. A senhorita Aimee olhou para Gustavo tentando notar sua expressão quando ele mencionou a reunião de pais e professores. Tudo bem, vamos, senhorita Aimee. Gustavo disse enquanto caminhava para frente. Gustavo não precisava perguntar a dona Aimee por que ela não comparecia à reunião quando era professora, pois sabia que ela não gostava dessas reuniões. De acordo com ela, ver todos aqueles pais agirem como ricos e poderosos deu-lhe vontade de cuspir em seus rostos. Ele não parece tão preocupado quanto antes, ou ele está escondendo. A senhorita Aimee observou enquanto Gustavo caminhava em sua direção com um olhar de contemplação. Gustavo não parecia incomodado por seus pais não comparecerem à reunião para representá-lo. O que surpreendeu a senhorita Aimee, pois Gustavo sempre exibia uma espécie de reação triste sempre que algo relacionado a seus pais era mencionado. Eles deixaram a pequena sala de treinamento e chegaram ao corredor que dava para fora do salão. Os alunos também podiam ser vistos saindo. Eles olharam para a senhorita Aimee e Gustavo movendo-se juntos. Alguns deles ainda tinham olhares de perplexidade, embora isso estivesse acontecendo no último mês. A maioria deles ainda se perguntava por que a senhorita Aimee se incomodaria em se associar com o chamado lixo da escola. Mesmo quando muitos alunos talentosos tentaram impressionar a senhorita Aimee, ela nunca se interessou por nenhum aluno. Ela não tinha alunos favoritos ou nenhuma daquelas coisas que outros professores faziam, e foi por isso que eles ficaram surpresos quando ela de repente começou a se interessar por Gustavo. Ninguém falou uma única palavra sobre isso desde que a senhorita Aimee estava presente no momento. Eles não queriam pegar no lado ruim dela. Gustavo e a senhorita Aimee chegaram do lado de fora do corredor e começaram a subir em sua Overbic que estava estacionada do lado de fora. Gustavo segurou a cintura da senhorita Aimee por trás enquanto ela ligava o motor.
Sulvo. Não havia som barulhento, em vez disso, parecia suave. A Overbeek acendeu por trás e disparou para longe levando os dois. Os ventos sopraram o cabelo de Gustavo para trás enquanto ele segurava a senhorita Aimee, que atualmente estava acelerando com a Overbeek. Suei. 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 Eles passaram pelas laterais de vários veículos em movimento na estrada enquanto eles aceleravam. Eles deveriam estar usando capacetes, mas a senhorita Aimee odiava capacetes. Segundo ela, estragou a emoção. À medida que Gustavo descobria mais e mais sobre ela, ele estava começando a perceber que a Satã Aimee era uma esquisita, mas quem era ele para julgar? Toda a sua vida tinha sido nada menos do que assustador. Em poucos minutos, eles chegaram em frente a um grande prédio de 700 andares no sudoeste da cidade. Este edifício era o mais alto nesta parte específica da cidade. Parecia um prédio comercial porque muitas pessoas podiam ser vistas entrando e saindo do prédio. 4 grandes homens musculosos estavam parados na entrada. A senhorita Aimee estacionou ao lado. Ela e Gustavo caminharam em direção à entrada. Os homens se curvaram para a senhorita Aimee quando a viram subindo as escadas com Gustavo. Gustavo estava familiarizado com este ambiente porque ele vinha aqui com a senhorita Aimee no último mês. Gamidoso ocupava os 3 últimos andares deste edifício. A senhorita Aimee o trazia aqui para treinamento. Bem-vinda, senhorita, os homens falaram ao mesmo tempo. A senhorita Aimee assentiu suavemente e entregou um mental em forma de cubo para um dos homens volumosos. O homem o recebeu e caminhou em direção ao overbic da senhorita Aimee enquanto Gustavo e a senhorita Aimee entraram no prédio. Capítulo 29 O próximo duelo. O interior do edifício foi bem desenhado. Havia balcões nos lados norte e leste do andar térreo. Recepcionistas femininas podiam ser vistas nos balcões. O teto foi projetado com azulejos azuis e margarita que se misturavam bem. Pequenos brilhos brancos circulares estavam alinhados em fileiras no teto. Uma projeção holográfica de uma mulher em um terno verde foi colocada no meio. O rosto feminino irradiava sorrisos enquanto dava as boas-vindas à chegada das pessoas ao prédio. A senhorita Aimee e Gustavo seguiram em direção ao corredor no canto nordeste do primeiro andar. Eles caminharam por ele antes de chegar aos elevadores. As portas transparentes se abriram e os dois entraram junto com outras 3 pessoas. Quando as portas estavam prestes a fechar, um homem vestido com uma jaqueta listrada de vermelho e preto usou as mãos para impedi-la de fechar. O homem olhou para a Satã Aimee com um sorriso enquanto entrava no elevador. Ele usava cabelos pretos na altura dos ombros e usava um par de óculos de sol amarelos. Ele tinha uma constituição ligeiramente grande e uma aparência dura, mas a maneira como sorriu para a senhorita Aimee era assustadora. Ah, Aimee, que prazer ver que você não recuou para desafiar. Ele tinha um sorriso largo no rosto enquanto empurrava as pessoas que estavam na frente para o lado com seu corpo. Todos olharam para ele, mas não tiveram coragem de dizer nada. Ele caminhou até a senhorita Aimee que nem se preocupou em lhe dar outro olhar depois de ver quem era. Empurrão. Ele usou seu corpo para empurrar Gustavo para o lado para que ele pudesse ficar no meio deles. Gustavo estava agora perto das paredes de vidro transparente do lado esquerdo. Depois de se colocar com força no meio deles, o homem virou-se para o lado para encarar Gustavo com um olhar ameaçador. Pirralho, prepare-se para perder hoje. Ele disse a Gustavo antes de se virar para enfrentar a senhorita Aimee à esquerda. Quando ele perder, lembre-se do nosso acordo. Ele sorriu enquanto movia o rosto para perto da bochecha de Aimee. A senhorita Aimee, que não falou uma palavra desde a entrada dele, finalmente murmurou algo enquanto seu nariz se contorcia. Que hálito fétido. O rosto do homem se contorceu ao ouvir isso, mas antes que ele pudesse responder, a senhorita Aimee caminhou em direção à frente. Vamos, Gustavo, vamos usar o outro. Ela disse e apertou um botão que fez o elevador abrir. Gustavo assentiu e caminhou em direção às portas de vidro. Ele não pode vencer. O homem de óculos escuros gritou quando eles saíram do elevador. Este mau hálito será o que seus lábios provarão em breve, afirmou o homem de óculos escuros com um olhar confiante. Vamos ver sobre isso. A senhorita Aimee nem se incomodou em se virar enquanto falava. Ela e Gustavo saíram do elevador para entrar no outro ao lado. O homem no outro elevador cerrou os dentes com aborrecimento. Aquele pirralho. Vou me certificar de que ele seja tratado para que eu não o veja mais perto de você. Ele cuspiu enquanto o elevador brilhava. Uma luz azul circular desceu de cima e o cercou. Em um piscar de olhos, todos desapareceram. Os elevadores dentro desses prédios não eram comuns. Eles eram elevadores de teletransporte que os levariam ao andar desejado. Tudo o que tinha a ver com viagens espaciais era muito caro, e nem mesmo muita gente rica podia pagar. Isso provou o quão alto era o prédio, embora o elevador de teletransporte não fosse comparável aos círculos de teletransporte. Gustavo e a senhorita Aimee entraram no próximo. Eles não falaram sobre o que aconteceu um minuto atrás porque não era nada novo para eles.
Gustavo relembrou o mês passado, quando chegou ao escritório da senhorita Aimee exatamente como ela exigia. Você é a razão para a condição de Liu bem, não é? Além disso, você matou Paul, não foi? Os olhos de Gustavo se arregalaram de medo depois de ouvir suas perguntas sobre sua chegada. Suas palmas começaram a suar enquanto ele vasculhava seu cérebro em busca de desculpas. Não se preocupe, não há motivo para alarme. Eu já sabia. Ela afirmou com seu olhar indiferente de sempre. Além disso, eles mereciam o castigo que receberam. Você se defendeu, o que é um direito que todos deveriam ter, mas este mundo está cheio de discriminação. Sem poder, você sempre estará no fundo da cadeia alimentar. Opressão, depressão. Miss Aimee disse com um olhar desapontado. Senhorita Aimee, mesmo com isso, eu ainda cometi um crime. Por que você me ajudaria? Gustavo questionou com um olhar perplexo. Por que? Você finalmente se levantou. Você lutou. Se você tivesse deixado eles continuarem fazendo com você o que quisessem, eu nunca teria estendido minha mão para ajudá-lo. Eu odeio pessoas de mente fraca. Ser fisicamente fraco é compreensível, mas ser mentalmente fraco significa que você nunca pode ser verdadeiramente poderoso. As palavras da senhorita Aimee continuavam enquanto em seu ouvido, mente e coração. Você deu o primeiro passo para se tornar poderoso. Eu não sei que sorte você teve recentemente que poderia ter te ajudado a conseguir o que você fez, mas está tudo bem para você manter isso em segredo. Afinal, todo mundo tem um segredo ou dois. Gustavo finalmente se acalmou depois de ouvir a explicação e o ponto de vista da senhorita Aimee. Eu vou treiná-lo e garantir que você aprenda a usar suas habilidades corretamente, concluiu a Satã. Aimee com isso. Senhorita Aimee, eu entendo agora e estou cheio de gratidão, mas também entendo que nada vem de graça. O que você quer em troca? Gustavo questionou com um olhar ligeiramente tenso. Ele havia lido livros suficientes para entender o conceito do mundo. Ah, parece que você está realmente decidida a me pagar. O que eu quero em troca, e, Asata. Aimee sorriu enquanto falava. A frequência cardíaca de Gustavo aumentou ao vê-la sorrir, a senhorita Aimee nunca sorriu antes. Espero que ela não planeje me transformar em sua escrava. Quando for a hora certa eu vou perguntar. Por enquanto, nada vem à mente. Senhorita Aimee respondeu enquanto sua expressão facial voltava ao normal. O Gustavo ficou surpreso com esta resposta, mas decidiu manter a mente aberta. Mesmo que ela queira que eu me torne seu escravo ou faça um pedido irracional mais tarde, eu me tornarei poderoso o suficiente para impedir que isso aconteça. Gustavo ficou grato pela ajuda dela, mas também não queria ser manipulado. Desde aquele dia, a senhorita Aimee vinha treinando Gustavo. Seu uso de força, velocidade e habilidades de luta melhoraram durante o mês passado. Claro, ele não a deixou saber que ele tinha outras linhagens dentro dele, ele apenas revelou que sua linhagem de transformação genética poderia aumentar de grau, o que chocou muito a senhorita Aimee. Ela disse a ele para nunca revelar a ninguém, senão ele seria transformado em um rato de laboratório. Gustavo percebeu que não deveria ter mencionado isso depois de ver a reação dela, mas a senhorita Aimee tinha feito o suficiente por ele para lhe dar o benefício da dúvida. Quando a senhorita Aimee o trouxe pela primeira vez para Gamidoso, eles encontraram o homem que acabaram de conhecer no elevador um tempo atrás. Dom Brown. Ele era um poderoso treinador mestiço bem conhecido por aqui. Ele também era um dos pretendentes da senhorita Aimee. De acordo com a senhorita Aimee, ele a estava incomodando como uma mosca para sair com ele há algum tempo. Ela sempre o recusou. Quando ele viu a senhorita Aimee trazendo Gustave, ele os abordou novamente e descobriu que Gustave era aluno da senhorita Aimee. Quando ele questionou Gustavo sobre seu grau de linhagem, ele ficou chocado ao saber que Gustavo era um mestiço de grau F e ele nunca esperou que a senhorita Aimee treinasse pessoalmente um mestiço de grau F. Desde então, ele vinha tentando separar a senhorita Aimee de Gustavo. Ele odiava ver Gustavo andando com ela e também azendo casualmente com ela. Este homem também tinha uma aluna que treinou no Dozo. Ele lançou um desafio para perder a Aimee há 2 semanas, que os dois alunos duelariam entre si. Ele propôs que, se seu aluno ganhasse, a senhorita Aimee se livraria de Gustavo e sairia com ela. A senhorita Aimee concordou depois de apresentar sua proposta: quando Gustavo vencer, nunca se aproxime mais do que 3 metros de mim. O tipo de confiança que ela tinha em Gustavo era realmente surpreendente. Foi por isso que Gustavo fez questão de canalizar sua linhagem através do quarto ponto hoje. Ele também não gostava de Dom Brown e sua aluna. Já que ambos o trataram com desprezo, ele gostaria de nada mais do que dar um tapa na cara de ambos hoje ao vencer o duelo. Gustavo e a senhorita Aimee chegaram ao penúltimo andar, para onde o elevador de teletransporte poderia levá-los. Havia apenas mais 2 andares acima deste. Para subir uma pessoa teria que subir escadas reais porque não havia elevador para chegar ao último andar. Ah! 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 Ao sair do elevador esses eram os sons que entravam em seus tímpanos. Era como se tivessem chegado a um lugar totalmente diferente. Capítulo 30, Medindo a força. Um canteiro de grama e flores pode ser visto plantado no ambiente.
O teto foi construído de tal forma que uma pessoa pensaria que estava fora do prédio. O teto parecia o céu azul. Pequenos bungalows como prédios de madeira podem ser vistos ao redor. Esses bungalows tinham portas de correr brancas com linhas pretas coladas nelas, formando fileiras e colunas. Este lugar era maior do que 10 Estados Unidos para poder abrigar outras estruturas. No entanto, foi surpreendente ver que estruturas como essa poderiam ser construídas em um prédio comercial. O ambiente emitia uma vibração antiga para Gustavo. Quando ele chegou aqui pela primeira vez, ficou muito chocado, mas também achou do seu agrado. Embora parecesse antigo, ainda havia alguns tipos de equipamentos tecnológicos instalados. Havia um dispositivo de classificação de linhagem parado em um canto. Havia também um dispositivo de saída de energia e alguns outros equipamentos ao ar livre. Os sons que ouviram ao chegar aqui vinham das pequenas estruturas dos bungalows construídas com madeira. Este lugar era gamidoso. Um lugar de prestígio para treinar mestiços na cidade. Também foi muito caro. Os professores geralmente alugavam um dos prédios para ensinar seus alunos aqui por um tempo extra. Os professores que fizeram isso também cobraram dos pais das crianças, mas a senhorita Aimee pagou tudo sozinha. A maioria das crianças que vinham aqui também eram crianças mimadas, então Gustavo nunca se associou a elas desde que começou a vir para cá. O ambiente era propício para ensinar mestiços e permitir que aprendessem mais rápido. Equipamentos, materiais e outras coisas diferentes foram fornecidos aqui para também ajudar os alunos a treinar bem. Mestres treinadores mestiços existiam dentro deste edifício. A senhorita Aimee e Gustavo dirigiram-se para as escadas. Eles sempre tinham suas sessões no último andar, então era para lá que eles estavam indo. Sempre que uma pessoa via a senhorita Aimee, eles a cumprimentavam dizendo, "Bom dia, jovem senhorita." Isso soou como uma saudação casual, mas eles também faziam uma reverência em pé enquanto cumprimentavam. Isso deixou Gustavo mais desconfiado do passado da senhorita Aimee, que ela nunca revelou a ele. Ele imaginou que ela devia estar vindo aqui há muito tempo. Depois de subir as escadas por alguns minutos, eles chegaram ao último andar. Ao contrário do segundo e do terceiro ao último andar, este andar não estava lotado ou lotado com muitos daqueles prédios de bungalows. Eles eram apenas cerca de 10 em número e a atmosfera exalava uma sensação reconfortante. Os 3 andares foram construídos usando alguns cristais de energia. Os cristais de energia ajudaram os mestiços na meditação, especialmente para canalizar sua linhagem mais rapidamente. Quanto mais alto o andar, melhor o serviço. A senhorita Aimee e Gustavo foram em direção ao doso no lado leste. O design era bastante luxuoso e lindas flores podiam ser vistas ao seu redor. Eles deslizaram as portas para o lado e entraram. O interior era exatamente como um doso pareceria. Mas foi misturado com tipos de equipamentos modernos e antigos. Ele tinha um porta-armas na lateral onde katanas, sabres e alguma combinação de espada e revólver podiam ser vistos. Os pisos pareciam de madeira, mas a verdade é que eles são mais duros que o titânio, mas ainda assim macios para os pés. A senhorita Aimee entrou no vestiário. Gustavo caminhou até a frente onde alguns pesos podiam ser vistos. Havia placas de levantamento de peso de aço de cor azul colocadas em ambos os lados das hastes e também algumas outras placas de levantamento de peso de aço empilhadas umas sobre as outras ao lado. Eles eram de tamanhos diferentes, mas Gustavo aproximou-se de um que carregava cerca de 6 placas de peso em ambos os lados. Gustavo segurou o queixo enquanto pensava em algo. Eu não completei a tarefa de hoje, Gustavo murmurou e começou a se agachar. Ele colocou a mão direita na haste metálica que segurava as placas de peso e a ergueu. Gustavo ergueu-o com facilidade, carregando-o acima da cabeça. A última vez que ele veio aqui não conseguiu levantar esse peso porque pesava mais de 1000 quilos. Ele abriu a interface do sistema enquanto fazia isso para verificar seu progresso. Missões. Diário. Menos tarefa de hoje dividido por 3. Ponto percorrer 120 km estado, 116 dividido por 120 km. Ponto subir a uma altura de 806 metros status, 806 dividido por 806 metros. Ponto carregar um total de 2.450 kg status, 1.200 dividido por 2.450 kg. Gustavo propositalmente não levantou nada hoje apenas para que ele pudesse descobrir quanto isso pesava para que ele pudesse usá-lo para calcular sua força atual. HMM, 1.200 quilos. Não sinto dor, mas também posso dizer que se eu adicionar mais placas a isso, só vai ter dificuldade para levantá-lo depois de algum tempo. Gustavo abaixou. Deixe-me ver o quão fluido eu posso ser com isso. Em vez de levantá-lo normalmente, Gustavo segurou como um taco de beisebol. A única diferença era que ele ainda o segurava com uma das mãos. Balanço. 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 Ele balançou o peso várias vezes casualmente. Depois de fazer isso mais de 10 vezes, ele parou. Provavelmente posso ir mais 50 vezes antes que minha resistência acabe. A razão de Gustavo fazer isso era avaliar adequadamente seu nível atual de força.
Tarefa diária concluída 2 dividido por 3, carregar um total de 2.450 kg. Enquanto ele jogava o peso de volta no chão, a senhorita Amy saiu do vestiário. Ela estava vestida com uma cor de manteiga e yukata vermelho. Cor de manteiga para o topo e vermelho para o fundo, chegando aos pés. Sua expressão indiferente adicionou um certo tipo de charme ao seu visual atual, também seu decote foi parcialmente exposto, provando que a senhorita Amy não era pequena de forma alguma. Ela olhou para Gustave deixando cair o peso. Oh, você pode levantar isso agora. Você já canalizou sua linhagem através do quarto ponto. A senhorita Amy percebeu imediatamente. Gustavo assentiu afirmativamente. Isso é um grande salto em força, afirmou a Satã. Aimei com um olhar contemplativo. Duvido que haja um mestiço de nível Julo que possa facilmente levantar isso sem ter um tipo de linhagem relacionada à força, acrescentou a senhorita Aimei. Vou levar isso como um elogio, senhorita Aimei, Gustavo sorriu enquanto respondia. Força não é tudo, porém, lembre-se sempre de que um mestiço bem qualificado pode lidar facilmente com um mestiço que não sabe como usar sua força adequadamente, afirmou a Satã. Aimei antes de se virar. Não tema o homem que praticou 1000 técnicas apenas uma vez. Tema o homem que praticou uma técnica 1000 vezes. O método da senhorita Aimee de me complementar é realmente estranho, Gustavo suspirou depois de ouvir o discurso da senhorita Aimee mesmo sabendo que estava certo. Tenho treinado você em suas áreas de fraqueza. Ataques e movimentos altamente previsíveis, deixando muitas aberturas depois de completar um ataque. Se você quer meu elogio, deixe-me ver os frutos de seu treinamento hoje. Vá se vestir. Miss Aimee disse enquanto caminhava em direção à porta. Gustavo assentiu e caminhou até o camarim. Em cerca de 2 minutos, ele saiu vestindo as mesmas roupas que a senhorita Aimee. Os dois caminharam em direção ao lado oeste do chão, onde um grande palco com metade do tamanho de um campo de basquete podia ser visto. Algumas pessoas estavam na área do palco, a maioria jovens que pareciam ter a idade de Gustavo. Dois homens musculosos vestindo yucatas verdes também estavam à direita. Um homem e uma jovem estavam no palco. Ele e a fêmea estavam vestidos com um yukata listrado de amarelo e vermelho. A fêmea ostentava cabelos verdes na altura das costas. Ela era uma beleza de 5 pés 3, mas seu olhar estava cheio de orgulho. O homem começou a sorrir assim que viu a senhorita Aimee se aproximando. Este era o mesmo homem que eles encontraram no primeiro elevador, Dom Brown. A fêmea era sua aluna, Aurora Brigg. É ele. Ele me parece muito fraco. Ouvi dizer que ele é nota F, então este duelo terminará em pouco tempo. As vozes de outros alunos nas proximidades chegaram aos ouvidos de Gustavo enquanto ele caminhava em direção ao palco com a Satã. Aimee. Seu olhar era indiferente, quase como se não os ouvisse falar. Eles chegaram antes do palco e subiram. Ainda bem que você não concorreu, mas ainda pode aceitar a proposta de encontro antes que Aurora o coloque no hospital. Dom Brown sorriu timidamente enquanto falava. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.